Teve lugar dia 26 de novembro o 5º encontro anual da Plataforma de Associações da Sociedade Civil Casa da Cidadania, na Associação de Auditores dos Cursos de Defesa Nacional em Lisboa. Portugal num mundo em turbulência, pandemia, guerra, alterações climáticas. Foram os temas dominantes desta conferência que pretendeu trazer para o debate público diferentes visões e perspectivas para a resolução de alguns dos maiores desafios que se colocam ao país. O painel Como conciliar o crescimento económico, a sustentabilidade ambiental e a transformação digital teve a participação de várias associações, onde a SEDES esteve presente com Álvaro Beleza. É muito importante. Portugal tem um déficit de sociedade civil, precisamos de libertar a sociedade civil e precisamos da cidadania ativa, e as associações da sociedade civil, que são centenas delas em Portugal, trabalham todos os dias para bem da causa pública, não é? Todas elas são fundamentais e são poucas. É preciso mais fortes e mais ativa e com mais voz na sociedade portuguesa. Em relação à sua prestação, à sua intervenção hoje, irá abordar a questão do crescimento económico? Eu sou um chato. A SEDES anda a chatear os portugueses há 2 anos a falar que a prioridade é o crescimento económico, e agora, como se a Roménia, que parece que nos vai ultrapassar em 24, dá-nos razão. Portugal tem que ter políticas mais ambiciosas para crescermos, porque se não tivermos crescimento económico não vamos ter vencimentos dignos para os jovens, não vamos impedir a sangria dos jovens que estão a sair de Portugal, nomeadamente os melhores, com grandes qualificações. Andamos a investir na educação. Temos uma educação muito melhor, ensino superior, tudo isso. E depois os jovens vão-se embora. Isto não faz sentido. Até é estúpido do ponto de vista de investimento. E, portanto, temos que mudar de vida, mudar de atitude. É isto. A sustentabilidade ambiental foi trazida ao painel por João Dias Coelho, da Giota, que abordou igualmente a necessidade de uma participação cívica e democrática. Pelo menos introduzir, uma delas tem a ver com a participação cívica e necessidade de mudança que tem que existir na sociedade. Isto é, após pandemia e face às situações todas que estamos a atravessar nos dias de hoje, há a necessidade de cada vez mais o cidadão normal saber posicionar-se e saber mobilizar a sociedade no seu todo para causas que são relevantes, nomeadamente para o desenvolvimento, para a justiça social em particular, para a sustentabilidade ambiental, que é um caso crítico, e evitar, normalmente, aqueles erros que nós conhecemos e que muitas vezes são praticados por quem gera, porque não houve. E não houve, quando não houve a sociedade civil, não é só necessariamente as ONGs. Não houve a sociedade civil, porque eu, enfim, estou numa ONG pro bono, mas não houve os académicos, não houve as empresas, não houve os gestores, não houve muita gente. Ou melhor, pode ouvir, mas fazem regime de monólogo. E aquilo que o mais importante existe é, de facto, nós tentarmos sensibilizar a sociedade civil para participar de forma ativa em todos os géneros, nos planos de ordenamento do território, dos planos estratégicos, nas avaliações ambiental estratégica, nas avaliações de impacto ambiental. Portanto, há muita matéria em que o cidadão é chamado e constitucionalmente tem direitos que pode e deve exercer. O valor da floresta correspondia a 1% do PIB no início do século. Volvidas 2 décadas, assistimos a um decréscimo para metade desse valor em termos correspondentes do PIB nacional. Que leitura se pode fazer? Isto tem muito a ver com aquilo que tem sido a estratégia de desenvolvimento florestal, muito assente naquilo que nós chamamos, ou cada vez mais assente naquilo que nós chamamos a madeira triturada, ou seja, aquela que produz bens das quais nós nos desfazemos muito rapidamente, nomeadamente o papel, nomeadamente as pellets, e tem investido muito pouco naquilo que são os produtos de elevado valor acrescentado, nomeadamente o mobiliário de design, um pouco aquilo que a indústria do calçado conseguiu fazer, que hoje se bate em pé de igualdade ou melhor ainda do que a indústria italiana. Então nós perdemos um pouco aquilo que era a nossa tradição de produção de madeira serrada, em prol de produtos de uso rápido, não é? E isso retira valor à floresta, não é? E o que retira valor à floresta é o facto de nós também não estarmos a quantificar
outro tipo de bens e outro tipo de serviços que não necessariamente a madeira e a cortiça, né, que são aqueles mais conhecidos, nomeadamente o papel da floresta para a conservação da água, e nós falámos aqui muito da questão da água, o papel das florestas na conservação dos solos, e isso é extremamente importante. Depois para a agricultura, o papel importante da floresta naquilo que é a conservação da biodiversidade, e a biodiversidade ou a destruição da biodiversidade pode estar ligada com muitos dos problemas que nós vamos enfrentar, nomeadamente ao nível de epidemias e pandemias, e portanto a importância de preservar é de facto elevada, nomeadamente aquilo que nós chamamos a floresta autóctone, enfim, aquilo que são as nossas espécies tradicionais. Enfim. E a questão da transformação digital foi abordada por Luís Vidigal, da Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação. E não só, escrutinando também os atos públicos. Eu consigo, por exemplo, vou-lhe dar um exemplo. O portal base, que é o projeto dos contratos públicos, neste momento estão a anonimizar, estão a arriscar os nomes das pessoas que assinam os contratos. Portanto, não adianta nós dizermos que está tudo mal, está tudo ruim. Não, nós temos que dizer onde é que está mal e o que tem que ser melhorado. Isto deve ser a nossa postura. Caso contrário, ficamos infelizes, não conseguimos mudar nada, não conseguimos atuar. E eu devo dizer que esta é muito a minha prática, e foi a minha prática de toda a vida, não é? Portanto, e, nomeadamente, eu tive responsabilidades, fui subdiretor-geral da Informática dos Impostos, portanto, conheço bem toda a realidade dos impostos, e devo-lhe dizer, foi uma das áreas onde nós acabamos com a maior corrupção deste país, que era, por exemplo, a questão das execuções fiscais, onde acabavam por prescrever milhões e milhões, e neste momento há todo um sistema que detecta tudo isso de forma automática. Portanto, esse tipo é fazendo coisas no concreto. Eu defendo que não é com o discurso vago, não é? Fazendo coisas no concreto. E as tecnologias permitem-nos fazer isso. Uma tarde que versou várias perspectivas sobre a sociedade e a importância de se garantir os elevadores sociais. E criando condições, eu volto sempre ao mesmo, porque a questão da corrupção é o que nos impede de aumentar o nosso PIB. Porque isto nem foi eu que disse. Se vocês forem ver os estudos da OCDE, está lá claro, preto no branco. Nós somos dos países da Europa mais corruptos que há. Ou seja, estamos abaixo do nível da África. Portanto, o ranking é medonho. Eu agora não tenho aqui bem presente, mas se vocês forem ver, é medonho. E, portanto, nós somos um país africano na Europa. Sempre que este encontro anual acontece, a PASC promove a entrega do Prémio Cidadania, que este ano coube à Associação dos Ucranianos de Portugal. Eu acho que a primeira e maior importância neste momento é para mostrar que ucranianos não são sozinhos nesta luta, que apesar de tal tragédia que eles agora estão a viver na Ucrânia, com inverno, com perigos todos os dias, que podem ser cidades onde eles vivem, podem ser bombardeados pelos mísseis, a quais não há refúgio. E apesar de todo este esforço que eles fazem e parece que estão sozinhos, eles não estão sozinhos. Estão com povos livres, povos democráticos que percebem a luta dos ucranianos e, certeza absoluta, vão lhes ajudar. E este prémio é exemplo de tal ajuda e de tal sinal que os ucranianos não estão sozinhos. Foi uma jornada produtiva e pensada de forma a ir de encontro a esta reflexão pública, trazendo a terreiro temas importantes, como referiu Sara Cursino, da organização. A nível das temáticas, houve um grande debate na reunião da Direção-Geral, em especial porque estamos a atravessar este período tão mau da guerra na Ucrânia, mas não queríamos falar essencialmente da guerra, porque também tivemos uma pandemia recentemente e também temos a nível de clima, as alterações climáticas que vão prejudicando toda a sociedade. E por essa razão juntámos os três temas. Portanto, as alterações climáticas, a pandemia e a guerra da Ucrânia e quais os problemas que suscitam na sociedade civil portuguesa. E, portanto, foi esse o grande tema que depois deu nestes dois painéis que saíram. A PASC é uma plataforma de associações da sociedade civil, Casa da Cidadania, que conta com mais de 50
associações. Portanto, como se infere pelo nome, isto é uma plataforma de associações da sociedade civil, congrega mais de meia centena de associações, ou seja, tem sócios coletivos. Eu próprio fui eleito Presidente da PASC, em nome de uma das associações que compõem esta plataforma, que é o MILO, Movimento Internacional Lusófono. Estamos numa fase de crescimento. Na última Assembleia Geral entraram mais de 1,5 dezena de associações. A PASC quer crescer, quer promover uma maior interação entre as suas associações. Estamos a lançar grupos de trabalho nas várias áreas temáticas, no sentido em que cada um desses grupos de trabalho promova regularmente iniciativas no sentido de promover essa maior interação, essa maior coesão interna desta plataforma. Estamos também a apostar muito na comunicação interna, que era uma das nossas lacunas, porque essa é desde logo uma das grandes mais-valias da PASC. A PASC tem esse potencial. Cada uma das associações, sempre que promove uma iniciativa relevante, consegue fazer chegar a notícia dessa iniciativa a todas as outras associações. Isso é desde logo uma grande mais-valia da PASC, e isso é que de facto tem levado a que cada vez mais associações queiram integrar esta plataforma. A 5ª Conferência Anual da PASC aconteceu dia 26 de novembro, na Associação de Auditores dos Cursos de Defesa Nacional. Uma tarde composta por 2 painéis que contaram com a moderação do jornalista Luís Ribeiro e Catarina Carvalho. Ainda na agenda, a entrega do Prémio Cidadania à Associação dos Ucranianos de Portugal.